Bem, Javoidianos, estamos aqui para uma videoaula sobre classes abstratas. Imagine a seguinte situação. Você vai ter que criar três classes diferentes. Uma classe vaca, que tem o atributo idade, tem o atributo nome científico e tem os métodos para se alimentar, se reproduzir, de mugir e dar leite. Uma classe lobo, que também tem idade, se alimenta, se reproduz, tem nome científico, também dá leite por ser um mamífero e tem um atributo diferente de vaca, que lobo morde. E temos uma classe de aves em geral, que tem o atributo de idade, de nome científico e os métodos de se alimentar, se reproduzir, e um método diferente dos outros, que seria de voar. Repararam que alguns atributos e métodos se repetem em todas as classes, como idade, se alimenta, se reproduz, tem nome científico. E alguns métodos são diferentes, como voar, o do lobo de morder. O que eu posso fazer aqui é analisar o que cada classe tem igual. Nessa imagem, eu montei um esquema mostrando o que é similar em todos e o que é diferente em cada um. Você pode analisar que existem métodos e atributos que se repetem em todas as classes, como idade, se alimenta, se reproduz, tem nome científico. Algumas se repetem apenas em algumas das classes, como se aqui fossem todos os animais existentes e aqui apenas mamíferos. Todo mamífero dá leite. Algumas apenas em um, como você pode ver nessas três. Como eu posso fazer para que eu não precise de ficar repetindo códigos e reinventando a roda a cada classe? Simples, eu vou usar a herança de classes abstratas, que funciona da seguinte maneira. Eu vou ter uma classe abstrata animal, que vai possuir as características presentes em todos os animais, como nome científico, o método de se alimentar, o método de se reproduzir. No caso, ela é considerada uma classe abstrata, pois ela não gera objeto, ela não tem um método construtor. Depois temos a classe mamífero, que também é uma classe abstrata, pois não gera objeto. Ela herda tudo que tinha na classe animal. Ela tem a opção de modificar ou não e de adicionar alguma coisa. No caso, ela iria adicionar tudo que tem em comum entre os mamíferos, no caso, como o lobo e a vaca. E temos a classe aves, que também é uma classe abstrata, pois não possui nenhum objeto, e ela tem os atributos e métodos que são comuns a todas as aves. Agora, para explicar na prática, eu criei uma classe abstrata de nome animal que vai conter tudo que é comum a todos os animais. No caso, nome científico, idade, expectativa de vida, o método de dormir, o método de se reproduzir e o método de se alimentar. Repare que só numa classe abstrata eu posso ter métodos abstratos. Se por um acaso eu não colocar esse public abstract void reproduzir, o meu programa vai dar erro. E mesmo numa classe abstrata, eu posso ter um método concreto. Para que eu possa criar um método abstrato, é simplesmente eu não colocar nada após o parêntese do meu método. Depois, eu criei uma classe de mamíferos. No caso, também uma classe abstrata que herda de animal. No caso, esse extends significa que ele herda. Ou seja, tudo que tem nesta classe tem nessa. E eu adicionei o public abstract void lactação. Embora alguns mamíferos tenham períodos de lactação diferente, todos têm esse período. Isso eu vou modificar na minha subclasse, que não mais será uma classe abstrata. Eu também criei uma classe abstrata chamada aves, que tem o que é comum a todas as aves. No caso, eu fiz uma sobrescrição do método animal de se reproduzir, porque aqui ele não tinha nada, ele era um método abstrato, e aqui ele se tornou um método concreto, porque toda ave se reproduz botando um ovo. E eu criei um método abstrato de voar, ou seja, qualquer subclasse desta classe teria que ter este método e teria que ser sobrescrevido para que não haja erro no seu programa. Depois eu criei uma classe chamada lobo, que por ser uma classe concreta, pois ela vai ter um objeto, ela possui um construtor. Ela herda de mamíferos, ou seja, tudo que tem em mamíferos ela tem, e tudo que tem em animal, porque mamíferos herda de animal, ela também tem. Só que por ser uma classe concreta,
todos os métodos abstratos terão que ser sobrescritos. Então, no caso, se alimentar, coloquei come carne, morder, morte certa, public void, lactação, somente após gestação e public reproduzir, nheco-nheco. Repare que o método dormir não precisa de ser implementado ou então sobrescrito, pois ele já existe em animal. E ele é um método concreto, pois ele possui corpo, então não vou precisar de fazer ele de novo em lobo. Repare que eu também criei uma classe vaca, que herda de mamíferos, que herda de animal. Por ser uma classe concreta, ela tem um construtor, se não for esse, vai ser o que o Java coloca padrão, e ela também tem um método próprio, no caso mugir, assim como o lobo tem o método morder. A lactação dela é diferente do lobo, e uma coisa que deve ser reparada é que o dormir dela, apesar de existir em animal e ser um método concreto, ele pode ser sobrescrito. Agora eu vou testar as duas classes. Para isso eu criei a classe testa_animal. Eu instanciei um objeto de lobo e um objeto de vaca, no caso Tonho e Jairo respectivamente. No caso Jairo pode mugir, pode dormir, pode se alimentar e pode se reproduzir, porque está tudo isso em vaca ou então foi herdado de mamíferos e animal. Assim como Tonho pode fazer o mesmo, só que Tonho pode morder. Jairo não pode morder. Se por um acaso eu tentar fazer isso, vai dar erro no meu programa, porque Jairo é uma vaca e uma vaca, no caso, mesmo sem esse ponto, vacas não mordem. Então, vai continuar dando erro. Do mesmo jeito que eu não posso fazer meu lobo mugir, porque um lobo não muge, um lobo uiva. Tanto é que sem esse... Essa foi a videoaula sobre classes abstratas do canal Javoid. Não seja uma pessoa void, você torne um comentário ou então um like. Qualquer dúvida ou crítica, por favor, deixar nos comentários. E é isso aí. Valeu. Tchau.